Oi, gente. Oi de novo. Oi, gente. Oi de novo. Gente, desculpa a minha ignorância com a internet. Vocês não têm noção. Eu sei o básico do básico. Minha filha adolescente fala: mãe, não te aguento, não te aguento, né? Mas vamos esperar o pessoal ir entrando. Esperar a minha amiga ir entrando. Aqui, joia. E aí a gente vai conversando. Vitória, saudade de você. Saudade, saudade. Gente, então a gente vai esperar mais um pouquinho, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. E tô chamando a Néria aqui, vamos ver se ela. Cadê você, amiga? Adicionar. Aguardando. Tô aguardando a Néria. Amiga, volta aí, volta Peguei. aí. Enquanto o pessoal chega, eu vou só dar uma retrospectiva aí para que a gente entenda melhor do que a gente está falando. Nós começamos hoje na terceira disciplina, que é o nosso comprometimento com as escrituras. O nosso texto foi Deuteronômio 6, a gente conversando bastante sobre isso, né? Então falamos sobre palavra estar no coração, descer da mente para o cardia, que diz de inclinação, de paixão, de vontade, de homem interior. Falamos também da importância de proclamar a palavra, né? Sobre nossa vida, sobre a nossa família, sobre tantas coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre cidades, povos, nações. Falamos sobre alinhar o nosso serviço e as nossas perspectivas sob a ordem, a direção da palavra. Falamos sobre tomar registros, anotar, usar de forma muito importante, muito interessante esse processo de anotar, datar. A gente tem muita experiência, né, amiga? De depois folhear o caderninho ali de Sim. anotações e falar: meu Deus, E olha o o que Deus coração falou. queima de novo. Queima de novo, queima de novo. E indo e vindo, a gente vai se sentindo como aqueles homens na estrada para Emaús, quando conversaram com Jesus, eles não reconhecem o Cristo num primeiro momento, mas depois eles descrevem. É por isso que enquanto ele falava conosco, o nosso Nosso coração coração queimava, né? queimava. Então, o verbo falando traz essa chama no nosso interior, esse queimar dentro de nós e à medida que vamos sendo possuídos pela palavra, à medida que vamos sendo tomados pela palavra, essa chama dentro de nós vai sendo aumentada, dilatada, né? Eu gosto muito da leitura que faço sobre John Wesley, as bibliografias sobre ele, os comentários, né? Que ele foi chamado do homem de um só livro. Ele era um homem biblino, né? Um homem, não que ele não tenha lido outros livros, não é isso, gente, né? Mas ele era um estudioso, ele era um homem bem metódico, mas ele foi possuído por um livro, e esse livro é o livro da vida. Então, eu queria ver com vocês, para a gente terminar essa live e abrir para perguntas, eu queria ver com vocês uma prática. Amiga, você já sabe sobre a gente já conversou sobre a Lectio, né? É o lédico? Não, não é o lédico. Ah, tá. O Não. lédico, o lédico é uma forma devocional usado o IHOP e o FHOP, talvez por outros lugares, né? Eu só tenho conhecimento desses dois. Mas a Lectio Divina, ou a leitura orante das Escrituras, surgiu no começo da igreja, por volta dos anos 200 depois de Cristo. Então, era uma maneira devocional, na verdade eles chamavam Lectio Divina ou leitura orante da palavra, que Uau. consistia em 4 passos. Quer dizer, ao longo da história, a Igreja Católica, chamada Igreja Universal, né, foi se perdendo essa prática, mas muitos dos pais da igreja usaram a Lectio Divina, que é mais do que um aprofundamento na palavra,
é um chamamento para uma vida relacional com as Escrituras. Eu estou com a palavra aqui, né? E, basicamente, eu vou explicar de uma forma bem simples e amanhã, não, assim que terminar aqui a live, eu vou colocar no meu stories do Instagram um resumo da Lectio para quem quiser fotografar, para quem Ótimo. quiser pegar, porque ela se resume em 4 passos, né? O primeiro passo é a leitura, o segundo passo é a meditação, o terceiro passo é a oração e o quarto passo é a contemplação. Então, o que significa isso de forma prática? Quando você for ter seu tempo na palavra, quero deixar claro, gente, que esse não é o caminho. Ele é um dos caminhos. Existem outras vertentes devocionais maravilhosas, legítimas e funcionais. Eu gosto muito da Lectio Divina, porque vocês sabem que eu tenho um pezinho nos pais do passado, né? Então, tudo que eu descubro que era uma prática deles, que pode ser para esse tempo contemporâneo, eu mergulho dentro, né? E Eu procuro desconfio que a saber. Ariadna seja igual aquele filme O Misterioso Caso de Madeleine não sei o quê, que ela Lembro, não amiga, envelhece. lembro. Ai, Eu, meu Deus, Senhor, recebo. eu acho que a Ariadna é desses tempos e vem vindo, assim, ó. Ai, meu pai. Então, quando eu descobri sobre a Lectio, eu descobri lendo livros do Nouwen e do Foster. Então eu já me apaixonei e eu fui atrás, fui correr para descobrir. Falei, gente, aonde eu vou encontrar sobre a Lectio Divina? Encontrei pouquíssimo material naquele tempo, isso faz alguns anos, talvez hoje tenha até material, maior número de material, mas eu quero passar para vocês isso e eu vou pegar aqui um texto, por exemplo. Vamos pegar esse texto de João, que eu li, sobre amar a Deus, né? Que é igual a Uhum. obedecê-lo. Vou achá-lo aqui, só para a gente ter como exercício, tá? Então, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então tá, o que seria praticar a lectio divina na meditação, no ruminar de um texto desse? Se o primeiro ponto é a leitura, então você toma o texto que você tem em mãos e você vai fazer uma leitura lenta, uma leitura cuidadosa, uma leitura bem perceptiva. Você não vai ler com o objetivo de fazer uma exegese bíblica. Não é um momento para Uhum. você escrever um estudo sobre. É um momento devocional. Mas o objetivo principal dessa leitura lenta, coerente, cuidadosa, perceptiva, é escutar o que Deus está falando ao seu coração através dessa leitura. Então, a dica é, nesse primeiro aspecto da Lectio Divina, leia dezenas de vezes. É Leia como passivamente. mastigar devagar até descobrir Isso aí. cada sabor que está naquele alimento, né? Exatamente, o valor de cada expressão, o significado de cada parágrafo, de cada vírgula, de cada ponto. É isso aí, amiga. Então, essa leitura é uma leitura, ela é cuidadosa. Ela é uma leitura que ela deve ser repetida. Eu gosto de fazê-la não somente com a mente, né? Mas eu gosto de verbalizá-la, porque eu acredito que quando eu a verbalizo e os meus ouvidos a escutam, há uma percepção mais acentuada. Então eu faço com a minha mente, mas eu também faço verbalizando. Então o primeiro aspecto da Lectio é leia, leia pausadamente, leia lentamente, cuidadosamente e com muita percepção, até que você entenda o que Jesus está falando ao seu coração através daquele texto, daquela porção, daquela narrativa. Muito bem. O segundo aspecto da Lectio é a meditação. Então você vai pegar o texto que você leu e você vai contemporaneizar esse texto. Traga esse texto para a sua realidade atual. Medite sobre a influência dessa palavra na sua vida hoje. Comece a meditar
Que influência essa palavra tem dentro das suas decisões, das suas escolhas, da sua conduta? Então, se eu percebo por esse texto que amar a Deus é igual a obedecê-lo, como isso afeta a minha conduta? Eu quero meditar, eu quero ruminar nisso. Agora não é mais só uma leitura, mas perceba o Espírito Santo falando dentro de você. Então, o que acontece é que muitas vezes o Espírito Santo vai grifar uma expressão, vai grifar uma palavra, vai grifar um conteúdo dentro da narrativa que é aquele conteúdo que te chama mais atenção. A minha sugestão é que você resuma no processo meditativo o que você ouviu numa frase e comece a meditar nessa frase no decorrer do dia. Por exemplo, eu poderia resumir aqui: amar a Deus é igual a obedecê-lo. O meu amor é medido pela minha vida de obediência. Então, durante o dia, colocando toda a minha conduta, as minhas perspectivas, as minhas decisões, a minha família, a minha individualidade, tudo debaixo desse processo meditativo. Eu orei, eu li pausadamente, eu comecei a perceber o meu coração sendo aquecido, mas agora eu avanço, eu progrido um pouco mais e vou para esse processo meditativo, que é um processo onde não é mais uma leitura, mas eu quero perceber o Espírito Santo trazendo as Escrituras para dentro de mim, né? O que ele tem a dizer. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por exemplo, eu posso parar nessa expressão: e me manifestarei a ele. Senhor, a obediência ao Senhor gera a manifestação do Senhor a mim. Aí eu posso parar e falar: mas que manifestação é essa? Como o Senhor vai se manifestar? E eu começo a pesquisar nas Escrituras, a Bíblia sendo resposta para ela mesma. Eu começo a pesquisar nas Escrituras como ele pode se tornar manifesto a mim. Então, o primeiro passo é a leitura, o segundo passo é a meditação. O terceiro passo da Lectio Divina é orar. Então, aquilo que você ouviu, devolva a Deus ou responda a Deus através da sua oração. Derrame o seu coração falando para Deus aquilo que o texto inseriu no seu homem interior. Esse é o momento do diálogo com Deus. Você ouviu a voz de Deus pelas Escrituras. E agora você dá uma devolutiva. Você responde nesse diálogo que nós chamamos de oração. Senhor, então eu percebo que amar o Senhor é igual a obedecê-lo. E eu oro agora, Senhor, porque eu não encontro essa obediência pronta em meu coração. Mas eu clamo ao Senhor que me ensine a obedecê-lo, que me ensine a dizer sim a todas as suas ordens, a todos os seus convites. Senhor, eu oro para ver a tua manifestação. Eu oro para perceber o que o Senhor tem para falar comigo. Eu oro para perceber, para me maravilhar, para contemplar o Senhor. Então, a Lectio Divina passou da leitura lenta, perceptiva, para um processo meditativo, onde o Espírito Santo rasga o meu interior e eu percebo que ele está conversando comigo. O texto deixa de ser um texto histórico e de séculos atrás, entra na minha verdade contemporânea e me desconstrói e me lesiona. E qual é a minha resposta? Eu respondo orando. Senhor, então eu oro aquilo que eu fui tomado. Você entende, amiga? Está ficando claro? Muito, muito. Joia. E o quarto passo da Lectio é a contemplação. Então, o que eu acabei de ler? O que eu acabei de meditar? Quais foram as minhas palavras de oração ao Senhor? Então, eu pego todo esse conteúdo e de tudo que eu acabei de vivenciar na palavra, e começo a perceber além do Cristo histórico. Senhor, além do Cristo da história,
Onde está o Cristo hoje? Nesse meu lugar de adoração, nesse meu lugar de oração, nesse meu lugar secreto, no meu altar pessoal. Cadê o Senhor, Senhor? Eu quero te contemplar. Na contemplação, eu e você vamos perceber que nós não estamos diante de um Cristo histórico apenas. Ele está presente aqui. Ele está aqui nesse momento. Ele me convida para um compromisso, ele me convida para uma realidade contemporânea. O Cristo no meu hoje. Não um Cristo apenas de narrativas ou um Cristo histórico, mas o Cristo do meu hoje. Então, eu já li, para quem está entrando agora, nós estamos encerrando a live. São os 4 movimentos da Lectio Divina, que era observada pela igreja primitiva 200 anos depois de Cristo. Então, ler o texto, já expliquei, meditar no texto, orar o texto e contemplar o texto. Eu olho como eu vejo Cristo nesse texto. Eu olho um Cristo que quer se manifestar. Eu vejo um Cristo acessível. Eu vejo um Cristo pleno em amor, que quer me amar, que quer demonstrar amor. Então eu começo a contemplar o Cristo nessa vivência. E dessa forma, praticando a Lectio Divina, eu vou perceber que a palavra de Deus é tão atual, ela é tão contemporânea, como se ela tivesse sido escrita hoje, para os indivíduos de hoje, para as circunstâncias de hoje, para o momento que nós estamos vivendo agora. Então, a Lectio é esse caminho tão simples, mas tão poderoso. E à medida que nós vamos nos tornando repetitivos nessa prática, ela naturalmente vai fazer parte da nossa vida devocional em relação ao nosso compromisso com as Escrituras. Entendeu, amiga? Ficou bom para você? Você acha que foi legal? Muito, muito bom. Eu acho que o segundo passo, ele é o que vai trazer lucidez, né? Porque a palavra lucidez vem da palavra trazer luz. Então, a gente vai... são passos que a gente primeiro, a gente lê, ou seja, a gente tem aquele primeiro contato, depois aquilo desce para o nosso coração, de forma que ele se revela, né? Através da meditação, e a gente coloca isso no dia a dia. Depois a gente vai orar, né? E aí essa oração vai fazer todo sentido, a gente vai entrar com confiança, né? Porque a gente sabe o que o rei quer, a gente sabe, então o cetro está estendido, porque a gente está entrando sabendo o coração do rei, né? A gente descobre o coração do rei e a gente entra e a gente começa o último é o contemplar, né? Contemplar, isso. E a nossa fé é fortalecida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a gente só contempla, a Bíblia diz o que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que os meus olhos naturais não estão vendo. Então, a contemplação é o fruto do que isso gerou de fé dentro de mim. Então, eu peguei um texto e talvez eu estava tão desanimada, o que a Ariadna falou é muito verdade. Quantas vezes eu pego um texto sem querer ler? Quantas vezes eu pego, ou eu nem pego, eu passo um dia, 2 dias sem pegar a palavra, quantas vezes, né? E aí, quando eu vou para a palavra e eu pego esse texto, gente, aí eu penso assim, por que que eu não faço mais isso? Por que que eu não faço isso mais vezes? Que arrependimento, por que que eu não fiz isso antes? Porque toma o nosso coração de uma forma. A minha percepção é que cada vez que eu me ausento das escrituras, a minha sobriedade fica comprometida. Eu fico chata, eu fico mal-humorada, eu fico carnal. Ai, amiga, insuportável. Só aqui a gente brinca assim, ó. E olha lá. Aqui a gente brinca assim. Às vezes a gente brinca, o Miguel e eu. Não, você não deve ter feito devocional hoje, não, porque tá chato demais. A gente faz isso. É o Paulo falando, amor, vai meditar? E eu falando, amor, você fez devocional hoje? Sabe? Porque realmente é como você disse, a exposição a essa vida devocional
de relacionamento com o Senhor, de solitude, silêncio, contemplação nas Escrituras, é que nos mantém sóbrios e mantém a nossa perspectiva correta. Porque uma coisa, amiga, é o seguinte, muita gente pensa o seguinte, então eu vou viver uma vida devocional, tá? Eu vou me isolar, eu vou me manter em solitude, em silêncio, isso é maravilhoso, porque eu não preciso de igreja, então eu vou assistir os cultos aí por todas essas redes que hoje tem, né? Vou ser pastoreado por aquele líder da internet, nada disso. Porque a devoção, ela tem que se submeter à doutrina. Gente, presta atenção nisso. Porque quando a gente dá ênfase a uma em detrimento à outra, a gente vai errar. Ambas precisam caminhar juntas. Por quê? Se você se inclina apenas para a vida devocional, com o tempo você não vai saber discernir o Deus real daquele Deus que você criou na sua mente. Então a comunhão, ela nos expõe a essas correções doutrinárias, teológicas. Então eu vou ser exposto à correção através do outro. O outro vai me dizer aquilo que a minha devoção está meio bagunçada. Então devoção e doutrina, elas precisam caminhar juntos. A nossa devoção, ela tem que ser teologicamente orientada. Porque vira e mexe, amiga, o nosso coração ele vai ser seduzido por falsas concepções. E a gente vê isso aí, gente tendo impressões alucinógenas, né? Falando coisas em nome de Deus que você fala, meu Deus, o que é isso? De onde saiu? Da onde, que criatividade luciferiana foi essa, né? Então, grande parte das loucuras que o cristianismo assistiu nasceram por parte de pessoas que não tinham o crivo das outras sobre si, que resolveram caminhar solitariamente. Então, alguém disse que a resposta bíblica à solidão não é só a companhia de alguém, é a comunhão. Porque o outro vai me corrigir, o outro vai me pontuar e falar assim, ó, esse aspecto está errado, cuidado, essa parte da sua devoção precisa ser orientada. Então, a parte individual da devoção garante que ela seja genuína, mas o aspecto coletivo mantém a devoção fiel. Então, esses dias eu estava meditando. Pode falar. Pode falar, amiga. Estava meditando no Salmo 133, o que me chamou a atenção foi ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Esse também é um salmo dos degraus, né? Que eles falam, subindo para Jerusalém, né? E aí ele fala, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como o óleo que desce e tal. Aí lá no final ele fala da comunhão, é o óleo que desce, aí fala assim, é como o orvalho. Ele vai descendo. Esse orvalho que desce desse monte, que é o monte mais alto que existe, ele passa e ele vai prosperando os lugares onde ele passa, tudo vai ficando verde, mas ele vai terminar no Jordão. Olha então, aí. O que culmina? A comunhão precisa me levar ao batismo na humildade, ao batismo de me colocar como Naamã, mergulhar, os 7 mergulhos. Não é só a prosperidade que a comunhão me leva, é também para o Jordão, para me batizar nessa humildade de reconhecer o Cristo no outro também, né? O próprio Cristo se sujeitou ao Jordão. Alguém disse, o Cristo que há em mim enxerga ou cumprimenta ou abraça o Cristo que há em ti. Então, na verdade, amiga, quando nós pensamos em devoção, em solitude, em silêncio, em contemplação, na lectio divina, o objetivo também é jogar isso no coletivo. É fazer com que o meu altar pessoal seja expresso no coletivo e assim o outro coma do Cristo em mim. E eu vou comer do Cristo nele. Né? E é interessante, amiga, que a gente lembra Jesus falando, ó, entra pro quarto, fecha a porta. Ontem a gente tratou disso, que significa, né, que Jesus não estava criando uma geografia, né, mas era uma maneira de vida. Entra pro quarto, fecha a porta, fala em secreto, mas logo abaixo dessa conversa, ele começa a ensinar-nos a orar. E ele começa falando, Pai Nosso.
Então, a oração que Cristo ensina é uma oração comunitária, ela é uma oração coletiva. O Pai é nosso. Então, a gente olha que a gente é chamado, sim, para uma vida de devoção pessoal, mas um dos frutos da minha devoção pessoal é a minha expressão no coletivo, porque a comunidade que vai me equilibrar. A minha devoção, ela precisa, volto a dizer, ser teologicamente orientada, para que as minhas falsas afeições, para que as minhas percepções erradas sejam cortadas através do coletivo, no Cristo que eu encontro no outro. Então, o nosso objetivo nesse diálogo desde ontem não é de jeito nenhum aplaudir aqueles que acham que precisam viver sem o coletivo, sem a igreja. De jeito nenhum. Nós duas somos radicalmente contra. Eu falo isso porque eu conheço a Nery, né? E ela me conhece. Certeza. Não é alimentar dizendo para você, então viva na sua casa. Não. Hebreus fala que deixando alguns de congregar, se perderam na fé. Então, fique muito atento. A devoção, um dos frutos, uma das expressões, é o derramar do Cristo no coletivo. Volto a dizer, aquilo que eu sou no meu altar pessoal é aquilo que eu vou expressar no lugar da coletividade. Então, submeta-se, como a Nery falou, submeta-se ao outro. Aquele que ama Jesus, obviamente, você vai submeter a alguém que tem amor por Jesus, maturidade reconhecida, submeta-se ao outro. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então, ouça o que o outro tem a dizer. E outra coisa, irmãos, diferença, o pensar diferente não é pecado. Né? O corpo tem diversidade. Né? Eu e a Nery, a gente tem muitas coisas que a gente não bate de pensamento. Aliás, não é muita não, amiga? Mas tem algumas coisas que a gente não bate, né? É que é unanimidade, não uniformidade, né? Exatamente. Então, assim, é bom ouvir coisas diferentes, pessoas diferentes. Lógico, tendo sempre as escrituras como crivo. Nenhuma diferença que saia das escrituras deve ser tomada, deve ser observada, deve ser ouvida. Mas, assim, vamos pensar diferentes, vamos ter estilos diferentes de adorar, de orar, de contemplar. Enfim, temos uma personalidade, não somos criados em série. Deus nos criou de uma maneira única, singular, e Ele ama a nossa pessoalidade. Deus gosta de diferença. A diversidade foi invenção dele. Então, quando isso aconteceu o avivamento, né? Foi quando o Zinzendorf falou, olha, a gente pensa diferente, mas a gente pode orar junto. Né? Vamos orar, meu povo. Somos diferentes. Reunião de oração. Agora a gente vai orar só um pouquinho, gente. É 100 anos. Ai, Jesus. É verdade. Bate na minha cara. Todo mundo junto. Sendo que nos primeiros 20 anos de oração coletiva, eles mandaram mais missionários para o campo transcultural do que a igreja tinha feito 200 anos antes deles, né? Então, assim, num dízimo de anos em oração, eles foram mais efetivos. I love Zinzendorf! Gente, mas a gente vai terminar aqui e a gente queria abrir para respostas. Eu estou pensando em conversar com a Nery para a semana que vem a gente fazer mais 2 bate-papos. Pensei sobre o assunto oração, né? O que você acha, amiga? Maravilhoso. A gente vai ali, mas sempre nessa linha, gente. Nós não somos mestres, não somos pessoas. Não somos. Filho, a gente não é apóstolo como você, amigo. Nós somos iniciantes, amantes do Cristo. Ariadne é apostila. Como diz meu marido, fazer o sinal eu sei, não sei espalhar na cara. Brincadeira, irmão. Mas olha só. A gente quer trazer assuntos que são desafios para nós e juntos com vocês repartir aquilo que é desafiador para nós, para juntos a gente encontrar um caminho legal, um caminho melhor, tá? Então agora a gente vai abrir para perguntas, vocês podem escrever aí, lembrando que aquilo que a gente não souber, a gente vai estudar e responder depois, tá? E eu vou pedir para vocês entrarem no meu Instagram, que agora é aberto, depois de anos a fio, e insistência dessa alma, né?
E eu vou deixar eu me embaralhei com as perguntas aqui, deixa eu voltar, tá? E vou deixar o papelzinho da Lectio para você tirar foto, até que você guarde na sua mente. Primeira pergunta é da Vivi, aqui de Floripa. Quanto tempo é necessário para ter essa prática diária? Não vamos falar de tempo, vamos falar de começo, vamos começar, Uhum. porque qualquer jornada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, o Um importante é que verso você... pode mudar todo o destino de tudo, né? Um Exatamente. verso pode fazer um estrago bom. Um bom estrago. Então comece hoje, comece amanhã, estabeleça tempos no seu dia que você vai ser consistente, persistente. Lembra que a gente falou? Não é importante o tempo, mas a consistência, porque com a consistência você vai perceber que o tempo é sempre pouco, você vai querer sempre mais. Ariadna, você falou sobre confessar a palavra. Quando eu nasci, que os médicos disseram que eu não iria enxergar, que eu seria cego. Meu pai, ele andava de um lado para o outro com a Bíblia na mão e ele dizia: Senhor, está escrito, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Esse era o versículo de confissão dele, todos os dias, todos os dias. Então ele dizia: o Senhor já curou os cegos de nascença e o Senhor pode curar minha filha. Então eu Amém. sou fruto de confissão de palavras, de alguém que creu que ele não muda, Amém. né? Que bom, né, amiga? Que você tá vivinha, together com a gente, amiga. Aleluia. Aleluia. Pastor, love you, pastor. A Esli está perguntando: a Lectio Divina pode ser feita em textos grandes? Ela pode ser feita, mas a minha sugestão é que você comece com textos menores. Já que é uma prática não Uhum. muito usual, comece com textos menores para que você vá se acostumando, né, com a prática, com a maneira, de que jeito, qual o caminho, tá bom? Alguém está falando que a nossa imagem e a nossa voz estão descompassados sempre, né? Eu sei que é verdade, eu sempre acho. Eu também acho. Mas o importante é que vocês escutem e que dê certo. Uma outra novidade é que a minha amiga super blogueira Nery conseguiu baixar para o YouTube ontem a live de ontem. Não sei como ela fez Tá isso, lá. mas está no Ah, minha YouTube filha, a e vocês gente. podem. E essa aqui fica 24 horas, né, amiga? Essa fica 24 horas, eu vou baixar ela e vou jogar lá no YouTube também. Tá, Renata está falando que às vezes o barulho na mente dela não a deixa concentrar na palavra. A gente falou sobre isso ontem, Renata. Isso é normal, principalmente quando você começa o seu processo devocional. Você não deve parar pelas muitas vozes ou barulhos que interferem, né, no seu período devocional. Uma ideia muito jóia que a Nery deu: leve um papel à parte e todos os pensamentos que vierem, que são desproporcionais para o momento, anote para que você possa retomá-los depois que terminar o seu tempo. Mas é importante você persistir, porque com o passar do tempo, as vozes e o barulho interior vão sendo diminuídos, né? E você começa a se familiarizar mais com a voz de Deus. Fale sobre ler a Bíblia em um cronograma cronológico. Então, eu acho que o Voltemos ao Evangelho, né, amiga? É que dá esse cronograma, não é isso? Eu tenho esse cronograma, me procura no direct que eu passo. Tenho o Ah, cronograma aqui no meu celular. mas eu lembro que o Voltemos ao Evangelho, eles dão vários tipos de cronograma de leitura e essa leitura cronológica que é a que eu indico, vocês podem escolher Uhum. outra. Por que ela é melhor? Porque ela vai unir os fatos aos momentos que você está tendo. Por exemplo, um Justo. salmo te remete, por exemplo, para um trecho da vida de Davi, que foi o momento que ele escreveu o salmo. Então a compreensão fica mais precisa, né? Uhum. Então, encontramos a leitura cronológica no site do Voltemos o Evangelho e a Nery vai disponibilizar. Eu posso fazer a Lectio com os meus filhos? Deve, deve.
se eu tivesse sido discipulada pelos meus pais desde sempre na Lectio, ai, seria maravilhosa. Nossa, seria muito bom. Então, faça isso. Nery, tem alguém perguntando lá do interior de Minas qual é o canal no YouTube que você disponibilizou nossa conversa de ontem. Canal Nery Fonseca, NRY Fonseca, Nery Fonseca. Entra lá, se inscreva no canal, porque aí tudo que for entrando lá, você vai ser notificado. Joia. Oi, Fernando, Cíntia, Ipatinga, Minas Gerais. Quais os melhores versículos para declarar em oração? Olha, eu sugiro o primeiro de Gênesis ao último de Apocalipse. Você vai ter várias escolhas. Falando sério, não estou brincando. Agora, eu uso bastante os livros poéticos, né? Eu gosto de orar bastante salmo, mas eu oro Tem também... as orações apostólicas também, né? As orações apostólicas. Eu oro bastante os evangelhos também, aquilo que Cristo falou. Então, enfim, o Espírito de Deus vai te dar criatividade e à medida que você se expõe às Escrituras, você vai perceber quais os textos que você pode orar, tá? Isso. Vamos lá. Campo Grande com a gente. Bom, gente, parece que não tem mais perguntas. Amiga, ontem uma pessoa pediu para você indicar livros, porque a Ariadne ela trabalha legal. com livros, então faz algumas indicações. Eu já deixo que para da live de ontem, eu acho que Espaço para Deus é o mais. Não, eu acho que Espaço para Deus, do Ernauer, Praticando a Presença de Deus, né, do irmão Praticando a Presença de Lauren, Deus. Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorge, Celebração da Disciplina, Richard Foster, A Intimidade com Deus no Temor do Senhor, Joy Dawson, isso para ontem e para hoje também. A gente pode usar esse, né? Para todos esses assuntos que a gente está abordando. Qualquer livro do Richard Foster com inclinação devocional vai tratar desses assuntos. Né? As três direções, os três movimentos da espiritualidade do Nouwen também são segredos, é uma literatura riquíssima. Tá? O que mais, amiga? Me ajuda a lembrar. Minutinho, eu tô com um livro aqui que acho que vai ser muito bom. Só um minutinho. Sim, senhora. Pessoal, aproveita, segue a rede social aí da Ariadna de Oliveira. O meu Insta é Nery Fonseca. A gente vai sempre voltar aqui para falar sobre alguma coisa. Qual que é? O Livro que Transforma Nações, do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum Mundial. Uau. Fala sobre o impacto das escrituras nas nações da Terra. É um livro que a gente está vendendo recentemente, O Poder da Bíblia para Mudar Qualquer Nação. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar os nomes dos livros nos stories para vocês terem isso anotadinho, tá? E alguns desses livros a gente tem aqui para venda. Se você tiver interesse, me chama. E assim que os correios voltarem, a gente já manda para vocês. Maravilha. Bom, acho que é só, né, amiga? Deixa eu só contar uma historinha rapidinho. No início da nossa amizade, um dia eu liguei para a Ariadna e falei assim, amiga, hoje eu mato alguém. Essa TPM minha tá terrível. Aí ela virou e falou assim, amiga, você já experimentou confessar a palavra? Aí eu queria matar ela, né? Porque... Como assim? Eu tô com raiva. E aí desliguei o celular e peguei um texto da Bíblia, um salmo, e comecei a meditar. Gente, incrivelmente aquilo me transformou, acalmou. E aí eu falei, gente, esse negócio funciona até para TPM. Até para TPM, gente. Eu sempre me lembro disso. Né, amiga? Gente, então eu quero agradecer vocês pelo tempo que vocês gastaram aqui conosco, né? Um tempo precioso de vocês, que poderia estar sendo gasto de outra forma. Obrigada por nos encorajarem a esse diálogo. Amiga, amo você sabe disso, né?
Obrigada também Te por me amo, chamar, amiga. por me convencer, né? Você foi ótima nisso. E semana que vem a gente vai fazer mais umas 2 lives e a gente avisa vocês aí pela rede social, tá? Ótimo. Fiquem com Deus. Eu vou deixar a Lectio Divina para vocês no Stories agora e vou deixar também os nomes dos livros com os autores, tá bom? A gente se vê, Beijo, povo. Ó, pessoal. vida devocional, amar ao Senhor e nos relacionar com Ele é o nosso primeiro chamado. Verdade. Obrigada, gente, pela audiência de vocês aí. Obrigada. Beijo. Foi lindo. Beijo.